Recentemente, enquanto eu mencionava Jean-Paul Sartre, a tirania da liberdade e a má-fé das pessoas que terceirizam as suas culpas, que são temas abordados em sua obra-prima O Ser e o Nada, me veio uma questão contemporânea bem brasileira. Como vocês todos sabem, o governo Trump impôs sanções previstas na Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que estão aplicadas a pessoas que violam sistematicamente direitos humanos, atentam contra cidadãos e empresas norte-americanas, etc. E eu acredito que vocês também já sabem que no mês passado, dezembro de 2025, essas sanções foram revogadas pelo próprio governo Trump, sem qualquer explicação plausível, embora ele não deva mesmo explicação nenhuma a ninguém. E aí o pessoal da direita ficou puto, sem compreender exatamente o que havia acontecido, e eu vou explicar de forma muito clara, muito simples, o que houve realmente, mas para isso eu preciso antes contar uma outra história. Em 1809, ou seja, há mais de 200 anos, o general britânico Arthur Wellesley, que depois se tornaria o Duque de Wellington, enfrentava o exército implacável, poderoso de Napoleão Bonaparte em território espanhol, ao lado de um general espanhol chamado Gregório García de la Cuesta. Wellington percebeu que o general Cuesta e as juntas espanholas por ele comandadas eram movidas por um orgulho anacrônico e uma desorganização crônica. Cuesta recusava-se a atacar nos momentos cruciais, movia-se com uma lentidão inaceitável num teatro de guerra. Eis que o Duque de Wellington concluiu que não poderia arriscar o sangue dos seus soldados por aliados que não conseguiam concordar em um plano básico ou manter a disciplina mínima necessária a uma guerra. Ou seja, ele percebeu que era preferível lutar sozinho do que mal acompanhado. O Wellington então faz o quê? Recuou com as suas tropas até Portugal e construiu as chamadas linhas de Torres Vedras, decidindo que só lutaria sob as suas próprias condições, porque o exército espanhol havia se tornado um fardo burocrático, incompetente, vaidoso, sobretudo, e logístico. E é nesse ponto exato que a história militar da Europa e a geopolítica contemporânea da América Latina encontram um ponto de intersecção irônico no conceito de oportunismo estratégico. Esse episódio, gente, no qual os britânicos decidiram ignorar o exército espanhol após as decepções e fracassos que levaram à perda de soldados e equipamentos, oferece um espelho histórico perfeito para a decisão do governo norte-americano de revogar as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Observem que, em ambos os casos, não se trata de um erro de cálculo, mas do resultado direto da incapacidade desses aliados em se organizarem como uma força política ou militar coerente. Como assim, pessoal? Durante todo o ano de 2025, a gente lembra, o governo Trump escalou a pressão contra o governo brasileiro, contra o judiciário brasileiro, utilizando até mesmo a Lei Magnitsky como uma ferramenta de coerção internacional. No entanto, o que foi que aconteceu no Brasil? A direita brasileira, fragmentada entre diferentes lideranças e totalmente incapaz de unir-se e de apresentar uma alternativa institucional, ou até mesmo de manter uma mobilização interna consistente, viu o suporte externo desmoronar. Ao revogar a Magnitsky em dezembro de 2025, após conversas pragmáticas, inclusive com o próprio presidente Luiz Inácio Lula, e diante de uma oposição que não entregou a organização necessária para uma ruptura ou uma mudança de rumo, Trump agiu exatamente igual ao Duque de Wellington. Retirou o apoio de uma frente que ele considerou politicamente dispendiosa e ineficiente. Em outras palavras, Trump, ao normalizar as relações e suspender as sanções meses após tê-las imposto, sinalizou que o custo-benefício de manter o ministro Alexandre de Moraes como uma espécie de pária internacional não se pagava sem uma contraparte brasileira que soubesse aproveitar o vácuo de poder que foi criado. A direita brasileira caiu naquela má-fé sartriana ao acreditar que a sua salvação viria de um decreto de Washington, o que é absurdo.
Assim como os espanhóis também absurdamente em 1809 esperaram que os ingleses resolvessem sua guerra interna contra Napoleão, e a oposição brasileira em 2025 esperou que o governo estrangeiro fosse o motor da sua própria libertação, que é de uma ingenuidade inacreditável. A revogação das sanções por Donald Trump é o lembrete de que grandes potências não têm amigos, apenas interesses e cronogramas. Quando o aliado local prova ser um general cuesta, só que na versão moderna, cheia de retórica, burocracia, vaidades, porém vazia de coordenação e de estratégia, o líder pragmático prefere muito mais um acordo com o inimigo estabelecido do que a lealdade a um suposto aliado que não consegue se organizar. E ninguém no mundo, aliás, é mais pragmático do que o norte-americano, né? Nós sabemos disso, todos nós concordamos com isso. Outro ponto importante que eu não posso deixar de mencionar: não estou me referindo apenas aos políticos de oposição ao atual governo, eu estou também me referindo à população brasileira que não concorda com os absurdos que vem acontecendo e que também tem responsabilidade na ausência de ação, já que não se pode nunca retirar o elemento povo de uma equação ou de um processo político. Fato é que o ministro Alexandre de Moraes encerra esse lance ainda mais tirânico, ainda mais arbitrário e ainda mais confiante de que o Brasil é um feudo, é totalmente dele. Não existe uma única semana na qual ele não pratica um absurdo jurídico anticonstitucional bem diante dos nossos olhos. E tem gente que ainda diz que não vivemos numa democracia falsa, ou seja, numa ditadura do poder judiciário. Até quando as pessoas vão achar isso normal e ignorar completamente esse pesadelo kafkiano? E por último, uma pergunta agora freudiana: qual será a sua responsabilidade no pesadelo do qual você se queixa tanto?